E aí, pessoal, começando mais um podcast aí para vocês, dessa vez com um convidado especial, professor de matemática, um grande amigo meu, Michel Anderson. E aí, galera, prazer. O assunto de hoje é na área dele, a gente vai falar sobre matemática. Afinal, por que será que as pessoas têm tanta dificuldade com a matemática? Será que é por ser uma linguagem à parte? O que você tem a dizer em relação a isso? Bom, na verdade, eu acho que no Brasil, primeiro, existe uma cultura de que a matemática é necessariamente algo difícil, algo complexo. Eu acho que existe também talvez que digamos uma limitação entre os profissionais da área. Assim, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a educação ainda é um pouco precária, não é valorizada. E existe essa cultura porque, de fato, a matemática ela é uma área do conhecimento que exige um pouco mais de atenção, de concentração, de empenho. A gente sabe que existe, por exemplo, as multi-inteligências, pessoas com mais facilidades, outras com menos facilidades. Mas eu acho que o grande problema é a forma com que a matemática ela é ensinada nas escolas, e isso por N motivos, né? E essa questão cultural de que a matemática ela é difícil, ela tem esse medo a priori nas pessoas. Infelizmente, nosso sistema de ensino, com o passar do tempo, vai empurrando com a barriga o aluno, né? Então, cada vez vai ficando mais difícil. É porque é o seguinte, que a gente tem que entender é que a matemática, ela é uma área do conhecimento acumulativa. Então, você vai construindo as bases ao pouco, ao longo dos anos na vida do educando. Ele lá na frente, ele precisa de conhecimentos sólidos, né? Que ele teve, ou pelo menos deveria ter lá atrás. Entendi. Se isso falta lá atrás, em anos anteriores, cada vez que ele avança no ensino escolar, aquilo vai ficando mais difícil, para ele vai ficando mais complexo. E é lógico, ninguém gosta de algo que não entende. Então aquilo vai, assim, sabe, ficando cada vez mais desmotivador, e é o resultado que a gente vê por aí. Muito A grande maioria vai largando, acha difícil, sabe, assim, a pessoa já coloca na cabeça que aquilo não é para ela e larga. Mas na verdade, então, pode ser algo que no passado ela não se dedicou o suficiente, ou talvez Sim, até sim. mesmo não houve uma didática tão apurada. Isso não quer dizer que ela não possa aprender de novo, Sim, mas é claro. a questão da persistência, dela voltar atrás. Eu, por exemplo, eu dou aula na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu tenho alunos que são, assim, na sua maioria de 30, 40 anos. Eles conhecem, assim, uma matemática de experiência, de vida. É aquela matemática empírica do dinheiro, Certo. ali da obra, Do da nosso construção. cotidiano, né? É do cotidiano, né? Agora, eles têm, assim, sabe, uma grande dificuldade de pôr aquilo no papel, dele formalizar aquela linguagem. A matemática é uma linguagem. Então, ele sabe, às vezes, muito cálculo mental, mas ele sabe por experiência, sabe não necessariamente por que ele está fazendo. Então, a primeira ideia é essa, é quebrar esse medo de que ele pode aprender e você voltar. Volta nas bases, volta, assim, por exemplo, nas 4 operações e coisas básicas e vai avançando, né? O grande problema é esse, é que hoje a grande maioria chega no final já com a base precária nessa da matemática. Isso inclusive Exatamente. Alunos que ingressam na faculdade, também alunos de engenharia. Eu vejo muito isso. A Inclusive. gente vê que, assim, sabe, existe uma grande dificuldade, então às vezes o professor aí tem que voltar a coisas bem simples, assuntos do ensino fundamental, porque lá atrás falta a base, falta o interesse. Existe a problemática da didática também, certas limitações dos professores. Então, N problemas, na verdade, né? É verdade. E eu tenho ouvido falar, a matemática ela está intimamente ligado com o raciocínio lógico e, portanto, aquele que tem uma boa desenvoltura, que entende bem a linguagem, ela terá uma habilidade para leitura, para escrita. Sim, algo, por exemplo, que é importante a gente entender. Eu acho que a ideia da contagem, ela é inata ao ser humano. Você quantificar coisas, diferenciar quantidades. Hoje a gente sabe que alguns mamíferos eles conseguem contar até 3 ou 4, mas não passa disso. A mente humana, o cérebro humano, certo? A gente consegue diferenciar 10 de 100, de 1 milhão. A gente consegue fazer operações com isso, desde as mais simples até as mais complexas. Então a matemática é algo que já é
de certa forma, a questão da contagem é inerente. Eu sempre brinco o seguinte, né? Se extraterrestres hoje nos visitassem, a única linguagem que seria comum a essas duas espécies é a matemática. Exatamente. Não necessariamente os mesmos símbolos, Sim, sim. mas a estrutura lógica do pensamento, a lógica, o raciocínio é exatamente a mesma coisa no universo. São símbolos diferentes, né? Escritas diferentes, mas a estrutura, a lógica, a construção dela não muda. E o que eu quero dizer com isso? Todo mundo pode aprender matemática em menor ou maior grau. Isso é comum. Eu, como professor, acho que um dos papéis mais importantes hoje de um educador é ele motivar o aluno, ele mostrar que ele pode aprender, que a matemática não é só essa coisa abstrata de números e equações. Super complexo, né? É você fazer aplicabilidade, né? Isso a gente chama isso de contextualização, você contextualizar os exemplos, isso é algo muito difícil. E conforme o aluno, de fato, ele vai aprendendo, ele vai estudando, outras áreas da mente do cérebro vão se aprimorando. Então é lógico. Então, assim, quem estuda muito matemática, quando você lê um texto ou você pensa sobre qualquer outro problema no seu dia a dia, o tipo de raciocínio é outro, é mais aguçado, ele é mais rigoroso, ele é mais trabalhado. Mais lógico, né? Mais lógico, né? Então eu acho que nesse sentido ajuda, assim, sabe, auxilia muito. Mas que não necessariamente seja algo que tenha uma relação direta, né? Sou bom em matemática, logo sou bom em leitura e escrita. Não necessariamente, Exatamente, sim, mas é algo que complementa, que contribui. Certo, muito bom. Para você, qual a importância da matemática e onde ela está no mundo que nos cerca? Você já falou um pouco sobre isso, mas além dos cálculos de troco que a gente pega, que a gente faz com dinheiro, da gasolina, enfim, no mundo que nos cerca, aonde está a matemática? Olha, vamos pensar o seguinte, vamos fazer aqui um processo um pouco inverso. Se eu perguntar para você, certo, na sua opinião, quais são as invenções humanas mais importantes até hoje? De todas as invenções, a gente pode pegar coisas assim fantásticas, né? Como um avião, um foguete, um computador, um celular, até coisas simples, uma cadeira, uma cama. O relógio ele mede o tempo, depois a gente pode até discutir o que é o tempo, definir o tempo aqui, mas é um aparelho que mede essa rotação, né? Na verdade, essa pesquisa já foi feita, se eu não me engano, na Inglaterra, alguns anos atrás, com jornalistas, cientistas, né? E até mesmo com o público geral. Teve várias votações e duas invenções ganharam: a escrita e o cálculo. Sem a escrita e o cálculo, a nossa sociedade, a nossa espécie hoje, nós estaríamos vivendo em cavernas ainda. A matemática, ela é uma linguagem, ela é uma ferramenta que assiste a física, a química, a biologia. Então, sem a matemática não haveria nenhum tipo de tecnologia que a gente tem hoje, né? A gente sabe que lá atrás a matemática e a filosofia era algo que andava meio junto, depois teve essa separação, porque você pensar a vida. Às vezes eu tenho alguns alunos que perguntam: professor, quem inventou a matemática? Eu falo, o ser humano. Na verdade, eu acho que a matemática não é só uma invenção, é uma compreensão, uma observação do que é a natureza. O ser humano, com a sua mente complexa, ele começa a observar a natureza, começa a ver que tem alguns padrões na natureza. Exatamente. E ele dá um jeito de representar esses padrões numa linguagem. Com esses padrões você consegue fazer algumas previsões, e essas previsões auxiliam tudo que a gente tem hoje. Então, quer dizer, qual a importância de matemática? A importância, assim, geral, tudo tem matemática. É intrínseco da natureza, né? É tudo, é tudo. Não tem como você fugir. Então existe matemática aí na sua casa, na engenharia, na arquitetura, qualquer tipo de tecnologia. Agora na roupa do seu corpo, na medição. Quando você faz uma receita, certo? A culinária tem matemática. Se a gente for pensar em grandezas, tudo aquilo que você pode contar, medir, quantificar, é a matemática que está em jogo, né? Então, hoje qualquer coisa que você for pensar é matemática. Não é à toa que é uma área do conhecimento importante aí e que é muito explorada pelas escolas e pelo governo de forma geral, né?
Muito interessante. Uma provocação agora. Tendo em vista que a matemática é algo intrínseco da natureza, que ela é uma compreensão humana, quando se observa para a natureza, isso é traduzido nessa linguagem, né, o que faz com que a gente compreenda melhor o mundo que nos cerca. Se Deus existe, ele é um grande matemático? Olha, se Deus existe, a matemática é o alfabeto que Deus usou para construir o universo. Sensacional. Isso aí é as palavras de Galileu, né? A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Então, se Deus existe, você pode ter certeza que ele é um matemático. Depois a gente define qual Deus você está falando, mas Muito bom. Essa dificuldade de alguns lecionadores no campo da matemática de passar esse conhecimento adiante, essa linguagem, você, na sua vida prática, numa sala de aula, você encontrou algum método que facilite esse tipo de... Uma coisa que é importante a gente destacar, né? Eu sou professor de matemática. Um professor de matemática, ele não é um matemático, né? Eu fiz licenciatura, depois fiz bacharelado também. A licenciatura, lógico, é para você ser, assim, dar aula, certo? Ser licenciado a dar aula. O bacharel é mais voltado na área da pesquisa. O matemático em si é o cara que está no ramo da pesquisa, é o cara que faz a matemática. Então ele pega algum problema, seja algum problema físico ou natural, ou algum problema de uma empresa, então ele vai pegar essas variáveis, ele vai modelar uma função, uma equação que represente aquilo graficamente, enfim, ele faz a matemática. Eu sou professor de matemática. A gente não aprende a dar aula na faculdade. Muito interessante O que nós aprendemos na faculdade é a parte da matemática. Sim, embora a gente tenha, claro, né, uma matéria chamada didática da matemática. Eu fiz uma pós-graduação em didática da matemática, que não tem nada a ver com matemática aplicada. A didática da matemática é uma outra área do conhecimento, que é a capacidade e habilidade do professor passar aquele conhecimento, porque uma coisa é o cara saber matemática, outra coisa é o cara saber ensinar aquilo. Exatamente. Como que eu... Bom, assim, é óbvio, né? É a experiência do dia a dia. Então, cada aula que a gente dá, a gente aprende um pouquinho. O que eu tento fazer é você pensar como o aluno pensa. Você se antecipar as dúvidas deles, as perguntas dele. E é lógico, isso com o passar do tempo, você já, por exemplo, em determinado assunto, você já sabe quais são as maiores dúvidas, o que o aluno sabe ou não sabe, você consegue entender a sala. Então, se você já percebe de antemão qual é a dúvida dele, isso é uma grande ferramenta, didaticamente falando, para você já expor isso, já colocar isso, fazer provocações, né? A escolha da atividade, enfim, uma série de coisas, tudo isso auxilia. Mas a gente não aprende isso na faculdade, isso aí é algo que é assim, realmente de prática mesmo, é na experiência. Muito legal. Na matemática tem como a gente usar exemplos do cotidiano para ajudar na hora da didática, alguma coisa assim? Sempre. Porque assim, na verdade existem duas coisas que é importante pontuar aqui. Se a gente for voltar um pouquinho aí, não sei, na década de 90, talvez, 80, se a gente pega esses livros didáticos mais antigos, o que existe é uma matemática mais abstrata. Então, por exemplo, resolva a equação e tem lá várias equações. Esboce o gráfico das funções abaixo, aí tem várias funções. Hoje em dia, os livros, os vestibulares cobram, o Enem principalmente, é aquela matemática mais contextualizada. Então, existe uma situação, problema do dia a dia. Certo. E a partir daquele problema, você precisa construir uma equação ou uma função, ou seja, você precisa pegar aquele problema real, né, prático, e transformar numa linguagem matemática para resolver uma equação. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bobo aqui. Assim, antigamente os professores de matemática davam o exemplo do táxi, né, que agora é o Uber. Mas vamos lá, vamos pegar o táxi aí, por exemplo. O cara cobra, sei lá, R$2 por cada quilômetro, mais uma taxa fixa de R$5. Então, aí, assim ele pergunta, construa o gráfico que representa o preço em função da quilometragem. Aí primeiro já entra a ideia de função, porque você repare que tem duas grandezas, né? Quais são as grandezas? A quilometragem que o carro anda e o preço. A quilometragem ela não depende do preço, o preço é que depende da quilometragem. Seria a distância, né? O preço está em função da quilometragem rodada, da distância percorrida ali, né? Então isso é uma função. Função é uma relação de dependência entre duas ou mais grandezas. Então, por exemplo, hoje nas provas ou
esses problemas que a gente passa para os alunos é sempre tentando fazer uma aplicabilidade para ele na prática, certo? Na prática real, que ele possa fazer essas conexões, essas explicações, ver para que serve aquilo e a partir daquela situação problema, ele construir a função, a equação matemática. Então, ou seja, não é só resolver a equação, envolve uma questão de leitura, de interpretação, de saber qual é a ferramenta que ele vai usar, se aquilo é uma função, uma equação, e aí sim, a partir daí ele tem que construir. Então eu acho que hoje a educação matemática, nesse sentido, eu acho que ela evoluiu bastante, porque o que os livros didáticos trazem, o que é cobrado da gente em sala de aula é justamente isso, a aplicação, a contextualização do problema. Sempre você pegar vários problemas do dia a dia que tenham um significado para o aluno. Porque se eu passo algo geralmente muito abstrato, às vezes eles perguntam, professor, mas por que eu tenho que aprender isso? Então é bom que o professor já tenha em mente alguns exemplos, né? E você pode ter certeza que tem exemplos para tudo, é assim, bem variável, aí cabe o professor pesquisar para ele entender. Muitos alunos falam assim, mas eu não vou usar isso. A fórmula de Bhaskara, por exemplo, a gente ouve muito falar isso. Mas tem inúmeros memes no Facebook. Memes no Facebook, mas pra que eu vou usar a fórmula de Bhaskara, etc, né? Aí eu até brinco, bom, o professor, onde que eu vou usar isso na minha vida? Aí tem aquele outro meme que fala, bom, a prova faz parte da sua vida, você vai usar. Mas é lógico, é brincadeira. Eu falo o seguinte, pensa, por exemplo, um espelho côncavo. Antigamente tinha as antenas parabólicas, né, que são as parábolas, ou a curvatura da asa de um avião. Esse tipo de curva, que quando a gente joga no gráfico, que são as funções quadráticas, no plano cartesiano, por exemplo, isso é construído com funções do segundo grau. E para você achar as raízes, né, ou a gente pode fazer por soma em produto, ou você faz por Bhaskara. Então tem várias situações que para você achar as raízes daquela equação, isso que eu estou falando de uma função de segundo grau, certo? A gente pode pegar outras funções de n grau e ir reduzindo ela, pegar vários exemplos da natureza que uma hora ou outra você vai usar a equação do segundo grau. E outra, mesmo que ele não use aquilo, né? Não é que ele vai chegar na padaria e vai falar assim, me dá x² mais 2x de pão. Não, não é isso. Mas quando você aprende, aí volta naquela sua pergunta, a estrutura lógica do pensamento. Você começa a pensar diferente, né? Você acaba desenvolvendo outras habilidades que mesmo que agora você não use, dependendo, você pode usar depois ou não. Ou às vezes você não usa, mas você teve aquele conhecimento. Isso é importante. Assim, e eu posso fazer a mesma pergunta contrária. Por exemplo, a gente pode, não sei, por exemplo, estudar história, geografia e falar, poxa, mas onde eu vou usar isso? Pode ser que em algum determinado momento você não use mais, mas você consegue fazer analogias, entender o porquê das coisas. E eu acho assim, que você entender como que o mundo funciona, por que as coisas são como são, esse tipo de conhecimento é libertador. E você, bem científico, né? Científico. E você entender como que é a matemática, né? A gente pega, por exemplo, a matemática tem uma força sensacional. A gente pega, por exemplo, aquele exemplo do Einstein. Einstein, quando ele estava vivo, ele conseguiu, através da matemática, matematicamente falando, demonstrar que por conta da massa dos objetos, essa massa curva o espaço-tempo em volta. Só que na época acho que ele não tinha alguns aparelhos específicos para medir isso, né? Algo observacional, enfim, que você pudesse observar diretamente. Mas na folha, matematicamente, ele demonstrou a veracidade, que aquilo é possível. Inclusive, depois até com buracos negros, né? Anos depois, os caras com os aparelhos certos, já com a tecnologia certa, os caras eles conseguiram provar empiricamente aquilo, né? Aquilo que ele tinha demonstrado lá atrás no papel, que ele estava certo. No eclipse total do Sol. O eclipse total, sim. Exatamente. Então olha só, ele conseguiu fazer algo matematicamente e mostrar aquela ideia que anos depois os caras conseguiram observar. Então, olha o quanto isso é importante. Aí você vai falar para que serve, né? Exatamente. Como bem lembrado que você falou, as ondas gravitacionais, né, que foram colocadas à prova, foi comprovado e detectado pelo Observatório LIGO em 2016. Ou seja, mais de 100 anos depois dele ter publicado a teoria da relatividade geral. Exatamente. Né?
Então são previsões, né, que a matemática nos fornece Porque perante a os lógica, padrões. porque a lógica é sempre a mesma coisa. E a matemática ela não muda. Aquilo que Pitágoras demonstrou, não sei quantos mil anos atrás, vale hoje. Então o teorema de Pitágoras é verdade sempre, né? E isso dentro, claro, da geometria plana, da geometria euclidiana. Se a gente for para a geometria espacial, dependendo, já é uma outra questão. Mas dentro daquele limite, né? Dentro daquela regra, daquele espaço, isso é válido sempre, independente do tempo, independente do lugar do espaço que onde você está. Muito interessante. Você citou um grande ícone aí, o Pitágoras. Lembrando grandes pensadores, qual é o seu grande ídolo intelectual, assim, na matemática, seja lá em qualquer área que for? Olha, eu vou citar um matemático assim que eu admiro muito, que foi Gauss, Carl Friedrich Gauss. Assim, ele é considerado aí o príncipe dos matemáticos por conta da sua contribuição, de N coisas que ele fez, né? E uma coisa engraçada, assim, sabe, que eu acho interessante, né? Da ciência de forma geral, do conhecimento, é que nunca um pensador, um cientista começa algo do zero. Exatamente. Ele sempre se apoia em ideias de outros gênios anteriores a ele. Então Gauss, obviamente, ele pegou ideias de outros matemáticos, mas a contribuição dele, a construção dele foi enorme. Existe até uma historinha, que eu não sei se é lenda ou não, mas diz que quando Napoleão Bonaparte invadiu a Alemanha, Gauss morava numa certa cidade, e Napoleão Bonaparte, lógico, a Europa inteira conhecia Gauss, era um grande fã de Gauss. Por conta de Gauss residir naquele lugar, Napoleão Bonaparte decidiu não invadir. Ó, ali mora o Gauss, então aqui a gente não invade. Sensacional. Então, assim é um cara que eu acho que dentro da matemática, para mim, ele é um ícone. A gente já comentou um pouco sobre isso, mas é sempre bom enfatizar qual é a proximidade dessa linguagem com a ciência, com o método científico. Bom, se a gente for entender o método, porque assim, por exemplo, às vezes é engraçado as pessoas falam assim, mas eu não acredito em tal coisa. Eu falo, olha... A gente até chegou a falar isso no podcast anterior, exatamente. Olha, não é questão de crença, né? Porque se você demonstra uma ideia, aquela ideia na natureza, certo? Ela pode ser equacionada, ela pode ser transcrita para uma linguagem matemática. E dentro da lógica da matemática, você mostra que de A vai para B, se A acontece B, então deixa de ser uma questão de opinião. Porque isso é um fato, né? Então, assim, com a matemática não existe opinião. Porque eu acho, não tem que achar, são números, né? É possível você enganar com números, dependendo quem manipula aí. Eu acho que tem um vídeo até muito legal, se eu não me engano, acho que é do Nerdologia que ele fala isso. Mas se é algo feito dentro dos critérios, dentro do método estatístico, enfim, a matemática ela foge de opiniões, né? Se você demonstra que aquela ideia é aquilo por N motivos, volta de novo o Teorema de Pitágoras. Existem mais de 1000 maneiras de você demonstrar o Teorema de Pitágoras. Então não é mais uma questão de opinião. Então isso para o método científico é extremamente importante porque você demonstra. A gente acabou de falar de vários exemplos da física, de Einstein, enfim. Matematicamente ele fez aquilo, ele transcreveu, né? E que depois foi visto de uma forma prática, né? Prática ali na hora, né? Então, assim, é extremamente importante. Não tem como você fugir do método científico sem usar a ferramenta da matemática. Quem já começa a frase dizendo eu não acredito na evolução, eu não acredito na teoria do Big Bang, já é uma pergunta mal formulada, né? Porque como dizia Carl Sagan, eu não quero crer, eu quero saber. Sim. E eu acho que na verdade, assim, as pessoas elas falam isso um pouco por ignorância que eu falo assim, é falta de estudo, falta de conhecer, né? Porque assim, é aquela opinião de ouvir falar, entendeu? Sim. De orelhada, a pessoa ela ouve falar naquilo, e ela não entende exatamente como que assim, o método funciona.
ela não entende, assim, às vezes qual a importância da matemática, para que serve aquilo, né? Onde você usa. Aí a gente volta por N problemas, então às vezes até é natural ela falar, eu não acredito porque é uma teoria. Aí volta também num outro problema, que eu acho que vocês já devem ter comentado, sobre a palavra teoria, né? Sim, a gente falou. A palavra teoria, enfim, que dentro da ciência tem outro significado. Mas... Foi muito bom você ter lembrado isso aqui. Sim, não é porque assim, acha que teoria na verdade é como se fosse uma sugestão. Sim, uma hipótese. Não é, né? Assim, é um corpo de evidências, de estudos bem elaborados, revisados, etc. E que tem a matemática como ferramenta, né? Então, assim, eu acho que isso é importante destacar. Muito bom. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu te fizesse e não fiz? Sinta-se à vontade para respondê-la. Bom, uma pergunta talvez eu acho que seria assim, algo interessante a gente comentar sobre essas novas tecnologias, né? Então hoje a gente vê muitos youtubers, muitos professores bons aí no YouTube, tem assim, sabe, muitos aplicativos de ensino à distância, e às vezes um debate que tem aí entre a gente, entre o ramo acadêmico, é se essa nova tecnologia vai substituir o professor. Interessantíssimo. Né? Bom, aí o que eu vou falar aqui é a minha opinião, eu não tenho base de dados, né, mas é a minha opinião enquanto professor e o que eu vejo em sala de aula, o que eu vivencio. Eu acho que essas novas tecnologias, elas vêm assim para contribuir muito, é um complemento sensacional, mas eu acho que elas ainda não substituem ao todo. Pode ser que futuramente talvez o número de profissionais da educação tenda a diminuir, mas não acabar. E eu falo por quê? Porque cada aluno, cada ser humano é algo individual. Então, por mais que ele tenha os melhores professores, os melhores vídeos no YouTube, os melhores aplicativos, se ele tem uma certa dúvida, específica, ele pode voltar o vídeo 1000 vezes que o cara vai falar a mesma coisa. Exatamente. Né? E quando você está perto, que você conversa, que você explica, que você ensina, o professor ele consegue perceber qual é a linha de raciocínio do aluno e tentar articular isso, mudar para que de fato o aprendizado assim aconteça. Então eu acho que são ótimas ferramentas, elas vêm para contribuir, talvez dependendo aí assim das massas, né? Isso pode fazer com que, não sei, daqui para frente possa diminuir, né? Enfim, aí o número de profissionais na área, mas sempre vai precisar de um cara, alguém em algum lugar para tirar dúvida, para ensinar diferente, para mostrar. Por exemplo, a gente faz isso no cursinho, né? Os alunos eles têm aula presencial e eles têm uma parte que é tipo um suporte online. Alguns professores online e tem os vídeos, né? Então eles assistem os vídeos, tem o aplicativo, fazem os exercícios pelo aplicativo. Isso ajuda bastante. Só que ainda existem lacunas, tem dúvidas, sim. Que a tecnologia não supre tudo. Então eles vêm até a gente, professor, como é que faz? Isso aqui eu não entendi, etc. Então eu acho que isso, de certa forma, enxugou o quadro de professores. Por isso que eu falei que eu acho que tende a diminuir, mas não extingue. Ótimo. Mas não extingue porque ainda assim precisa do pessoal, olho no olho, você conversar. Eu concordo, inclusive, com essa sua resposta. Eu acho super plausível. Sim. Realmente. Bom, hoje a gente está sem um integrante aqui do podcast e eu espero que a gente tenha a oportunidade da gente se reunir de novo, todo mundo, e discutir assuntos em um outro campo do conhecimento. Inclusive, eu queria saber se você pode deixar um desafio aí no campo da história pro Gui, para que ele possa responder um desafio, uma pergunta, seja no campo da política, seja no campo da história, sociologia. Aí se eu falar isso, ele vai dar um desafio para mim também. Não, mas no próximo a gente vai estar junto. Eu tenho assim, cara, uma pergunta aí pro Guilherme, ver a opinião dele, porque é o seguinte, tem essa... Hoje a gente sabe que no Brasil a gente vive essa polarização meia burra de direita, esquerda, né? E isso às vezes meio que acaba confundindo as pessoas. O que é ser exatamente de esquerda, o que é ser exatamente de direita. Essa noção de esquerda e direita no Brasil,
ela é, não sei, muito diferente do que é no resto do mundo. A gente pega, por exemplo, os republicanos e os democratas lá nos Estados Unidos, eu sei que são visões de mundos diferentes, mas eu queria saber isso, se ainda essa ideia de esquerda e direita no Brasil, essa polarização ainda se aplica, a gente ainda pode falar de esquerda ou direita, ou se essa ideia, assim, sabe, é anacrônico, já é algo ultrapassado. Então eu queria entender um pouco o que é ser de esquerda e direita, e se isso, nesse cenário político, ou na política atual do Brasil e do mundo, e isso ainda faz algum sentido. Essa é a minha pergunta. Super concludente a pergunta. Michel, obrigado pela participação. Valeu, espero que a gente possa se reunir de novo. Legal, valeu. Gostei, curti, cara. Muito bom. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.